Eu tive uma educação, Leda, muito, mas muito dura mesmo. Eu tinha que falar para todo mundo que eu ia enterrar uma Mercedes. E quando o Ademir, que era o janeiro, foi jogar a terra, eu falei assim, para tudo. E aí eu falei assim, olha, existem coisas muito mais importantes que a gente é enterrado, que são nossos órgãos. Eu nunca tive na minha cabeça de fazer um programa de televisão, de aparecer na frente das câmeras. Qual é o meu maior patrimônio? São meus amigos. Meu convidado de hoje é uma figura muito conhecida. Olha, foi júri do Chacrinha, júri do Flávio Cavalcante, é um homem de negócios, é uma figura da sociedade paulista, é o Chiquinho Scarpa, que me deu a honra de vir aqui, elegantérrimo, como sempre. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Leda. É para mim um privilégio estar aqui e me sinto muito orgulhoso de estar sendo entrevistado por uma pessoa tão nobre como você. E eu fico muito honrada com a sua presença. E a gente tem um presente do nosso patrocinador, que é o Doctors First. Sim? Logo já vamos ao que interessa. Nossa! Doctors First é uma empresa de suplementos do sul do Brasil, Santa Catarina. Aqui temos uma caneca igual a essa que você está aí na sua frente. Obrigado. E temos os suplementos, são creatina, ômega 3, Ótimo, que a gente precisa tomar mesmo, ósteo 2, que é colágeno, zinco e manganês, D3, que é a vitamina da imunidade. Foi muito importante na pandemia tomar a vitamina D3 e continua sendo. Cúrcuma, eu acho que você é um homem super sem dor, mas cúrcuma muito importante. Eu na comida, inclusive. Ótimo. E o shot de energia e... Esse é bom, esse eu não conhecia. Pois é, você vai conhecer, vai gostar, é de qualidade. Muito obrigado. A gente recomenda, os Nagli recomendam. Eu vou deixar aqui, no final te entrego, tá bom? Tá, muito obrigado. Vou começar perguntando o óbvio. Todo mundo fala, o Conde Chiquinho Scarpa. Você é conde? Eu estou diante de um conde? Em 1948, o Papa Pio XII deu o título de conde para meu pai. É um título papal. Por quê? Pelas obras beneficentes que ele fez. Se eu continuasse com as obras, eu teria o direito ao título. Porém, aos 21 anos, meu pai, que era uma pessoa muito simples, né, ele falou assim, não quero ser conde, coisíssima nenhuma, fica para você. Aí fomos até o Vaticano e ele transmitiu o título para mim. E o meu título é transmitido para o meu filho. Como eu não tive filhos e não os terei, a família Scarpa, primeiro, termina comigo, porque eu sou o último Scarpa, e o título de conde mora também comigo. Agora, por que eu sou o último Scarpa? Porque eu tenho duas irmãs, Fátima e Renata, que são Scarpa, mas os filhos não são Scarpa, são filhos dos maridos, né? E meus primos, irmãos, o Nicolau Scarpa, por exemplo, não teve filhos, também não quis ter. E o Eduardo, meu primo irmão também, irmão do Nicolau, ele teve várias filhas e fez vasotomia. Então, só resta a mim ter um filho e pode ser, não vou dizer que dessa água eu não beberei, mas sim, mas pode não ser está nos seus planos, digamos assim. Não está nos meus planos, Então, o título de conde ele morre Francisco comigo. Scarpa morre. É um título papal, não é um título, porque nós temos... Precisa sempre lembrar disso que as pessoas esquecem. Existem vários duques, condes, barões aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil era um império. Então, os imperadores deram títulos a famílias que existem até hoje. E são títulos passados de pai para filho, títulos brasileiros. Mas as pessoas não usam praticamente. Né? Não usam. Pouca gente, os mais velhos usam, né? É diferente dos ingleses, né? Que passam o título de Sir, de pai para filho, exato. E as pessoas usam. Usam, né? Usam mesmo. Mas eu vou continuar chamando você de conde. Vou chamar de você. Não, você e Chiquinho, pelo amor de Deus. Porque eu acho que eu sou mais velha que você. Eu acho que não. Mas eu nasci em janeiro de 51, você nasceu em setembro de 51. Ah, é? Eu sou mais velha que você. Olha só. Eu estou aqui... E estamos firmes e fortes. Estamos firmes e fortes, graças a Deus. Mas você passou muitos perrengues esse ano, né? Eu passei. Eu fiquei 1 ano e 15 dias no hospital, fiz 10 cirurgias
E tinha dia que eu saía da cirurgia às 2 horas da tarde. Para você fazer cirurgia, você tem que tomar um remédio antes para que te dá sono. Então, tipo Dormonide, um pré-anestésico. E eu sempre falei assim, olha, não quero pré-anestésico porque eu vou acordado até a sala de operações, ele me injeta a anestesia e quando termina a operação tira a anestesia e eu não preciso ficar dormindo por causa do Dormonide o dia inteiro e falando o dia inteiro. Então eu acompanhei todas as cirurgias e teve um dia que eu saí da cirurgia às 2 horas, fui para o quarto e às 6 voltei. Por quê? Quando chegou na 10ª cirurgia, na 11ª cirurgia, eu vi entrar uma maca que não era a maca do hospital. Por quê? Minhas 2 irmãs, Fátima e Renata, me tiraram do hospital que eu estava e passaram para o Dr. Macedo e a doutora Ludmila, que são os meus médicos, Ludmila Clínica e Macedo Geral. Ludmila Aidar e o Dr. Macedo. E eles são meus médicos hoje no DOR, o hospital. Na Rede DOR. Rede DOR. E você tinha problemas, porque o Dr. Macedo é um cirurgião gastrointestinal, né? Operou o Bolsonaro, inclusive. Exato. E eu tenho mais ou menos o que o Bolsonaro teve. Você fez bariátrica? 20 anos atrás, não, eu não fiz bariátrica, eu fiz uma cirurgia que apareceu lá, que daqui a pouco eu leio o nome, mas que põe 2 argolas no intestino, então você fica com o intestino mais curto. Mas é uma coisa horrorosa, porque quando você vai ao toalete é uma desgraça, porque o cheiro é fortíssimo, porque não transita pelo intestino, né? E eu perdi muito, mas muito mesmo. E quando eu estava muitos quilos... Você era uma pessoa não, com nada, sobrepeso? idiotice chama. Entendeu? Idiotice. Eu não tinha, era normal, mas eu queria ficar mais em forma, questão de fazer ginástica todo dia, etc. E quando eu estava em Angra, eu estava no meu barco, e quando eu quis subir no barco, eu não conseguia, de tão fraco que eu estava. Eu peguei um helicóptero, desci no Sírio, né? E fiz essa operação. Mas isso foi há 20 anos atrás. E tirei a operação, desculpe. Tirei a operação. Você tirou as argolas? Tirei as argolas e daí foi difícil, porque eu fiquei, claro, em coma, mas em coma... Coma induzido. Induzido, isso. E nesse coma induzido eu peguei 2 unções. Não, 2 unções. O padre veio lá me dar extrema unção. 2 Você chegou a receber extrema unção? 2. Entendeu? Mas naquela época. Agora, quando chegou agora, começou a dar problema outra vez. E os médicos, tá certo, operaram 10 vezes, não é possível você operar, ter 10 cirurgias, né? Então, aí o Macedo tomou conta de mim e nunca mais tive cirurgia. A Ludmila está comigo toda semana, nunca mais tive nada. E eu não tenho uma doença, absolutamente nada. E sou 98% imune ao Covid. Entendeu? Então, tem um teste que você faz, saber quanto você é. Então, um amigo meu, o Carlinhos Salem, fala assim, pô, mas eu tenho 2% só. Eu falei, e quantos Covid você pegou? 6. Então, eu falei, então, pô, eu não peguei nenhuma. Você não pegou Covid? Nada. Porque a gente lendo o noticiário sobre você, ficou 63 dias no hospital, né? 1 ano e 16 dias. Olha isso, 63 dias em coma. Por causa de uma infecção hospitalar. Então, nada disso é verdade. Nada disso. Eu não tive infecção hospitalar nenhuma. Entendeu? Quem teve, infelizmente, infecção hospitalar foi minha mãe, que faleceu lá por causa disso. Mas eu nunca tive infecção hospitalar. E você nunca foi gordo? Então, você fez essa cirurgia... Não, foi, pois é, de idiota. Então, para querer ter a perfeição... Porque tem vários folclores a seu respeito, né? Que você teria tomado... uma garrafa inteira de suco depois da bariátrica, e por isso você passou mal. Então, nada disso é verdade. Nada disso é verdade, porque eu não fiz bariátrica. Meu Deus do céu. E como é que você lida com... Olha só o que está escrito aqui no Google. Chiquinho chegou a receber 14 vezes o sacramento da extrema-unção. 14 vezes, quer dizer, você veja as notícias como estão. De 2 passaram para 14. De 2 para 14. Aumentaram só 12 vezes, né? É uma coisa básica. E eu não costumo responder, entendeu? Se eu te falar, é verde? Perfeito, é verde, tudo bem. Você não responde. Como eu sou sozinho,
tá certo? Meus pais faleceram, minhas duas irmãs têm a vida Mas elas delas. são super fãs suas, né? Não, mas super. Vocês são 3 irmãos unidíssimos, né? Não, a Fátima teve uma coisa melhor que a Renata, coitada. Porque a Renata é a mais moça. E a Fátima estudou num colégio da Inglaterra, aonde estudavam as principais famílias do mundo. E ela mantém até hoje as amizades. Então, ela tem jantar em Paris, jantar em Marrakech, jantar no seu lado das amigas que mandam buscar ela. Tá? É mesmo? Agora, por exemplo, ela teve uma coisa nacional, ela foi para Fortaleza. Então, Fortaleza, ela falou assim, encontrei um amigo seu, o Lalá. Eu falei assim, pô, o Lalá é amigo de todo mundo, né? Queridíssimo, beijo, Lalá. Beijo para ele, é verdade. Ele é um querido. E é uma pessoa... Então, é um embaixador, né? Ele recebe do Ceará, todo mundo, né? com todo mundo. Recebe todo mundo no Beach E é um Park, amigo do Beach Park, com aquele bolo de coco. De coco, nossa senhora, é verdade. Que ele aprendeu com a mãe, é toda uma história, né? Mas ele é formidável. Tão bonito. Essas histórias são tão saborosas, né, Chiquinho? Então, nossa. As pessoas, assim, do bem são muito bem-vindas. Leda, veja bem, qual é o meu maior patrimônio? São meus amigos, entendeu? As minhas amizades, as pessoas que eu estou com elas, mesmo não estando, são amigos meus, entendeu? Então, essa eu acho que é a maior alegria que eu tenho na vida. Agora, tem uma coisa que eu vou contar, que eu me diverti muito com o Chiquinho. Na casa do Elinho Calfar, eu vi o Chiquinho e falei, Chiquinho, eu queria um contato seu para te chamar para uma entrevista. Ele me deu um cartão. Eu olhei o cartão e falei, mas Chiquinho, não tem nada escrito. Ele falou, já que você leu o cartão, vou te dar o verdadeiro. Não, mas eu tenho ele na bolsa aqui, ó. A pessoa pede, então o que eu faço? Eu dou o meu cartão. Olha. Nada, né? Meu cartão. Aí eu olhei, li, nunca ninguém leu, nunca ninguém leu. Você tinha que ler, porque todo mundo leva para casa. Falei que estranho, não tem nada escrito. Aí ele falou, então eu vou te dar o verdadeiro. E me deu o verdadeiro. O verdadeiro tem o contato dele. É muito interessante. Você nasceu numa família ítalo-brasileira. Isso. Né? Não, meu pai é filho de italiano, tá certo? Nascido em Sorocaba, e minha mãe é filho de inglês, escocesa, aliás. Nascida em Barretos. Então, é uma... Agora... Mas você tem você é um cidadão ítalo-brasileiro. Não, eu tenho passaporte italiano. Então, eu tenho as duas nacionalidades. E isso é confortável para viajar, por exemplo? Né? Muito, porque você é União Europeia, você não precisa fazer nada. Você apresenta o passaporte e entra e acabou. Não tem fila. Só de não ter fila. Não tem fila, isso que eu ia falar. Você se relacionou com muitas celebridades. Você casou muito? Na realidade, eu casei só 2 vezes. Eu casei com a Ana Carolina, que é filha do Guga de Oliveira, lembra dele? Lembro. Irmão do Boni. O irmão do Boni, entendeu? E era uma coisa louca, a Carola. E depois eu me casei com umas gêmeas que eu conheci há 20 anos atrás, entendeu? E elas foram capas da Playboy do mundo inteiro. E daí eu me casei com uma, né, obviamente, né? E sempre dá encrenca. Por que dá encrenca? Porque, por exemplo, o Mauri Júnior chega, as duas idênticas, né? Então, meu pai olhava e fazia, quem é quem? Meu pai, até terminar o casamento, ele não sabia se era um ou era outro. E a sua se chamava como Rosemary? Rosemary. E a outra chamava-se Rosângela. E aí o Mauri Júnior chega e no meio de festa, tá certo? E você saía com as duas? Eu falei assim, o que acontecia? Toda vez que eu saía, a Rosângela, eu quero ir junto. Ia, porque eram univitelinas, né? Univitelinas. São gêmeas idênticas. Idênticas. Então, eu queria ir junto. Onde quer ir junto? Quer ir junto. Então, saímos juntos. Entre sair juntos e dormirmos juntos, existe uma diferença bem grande, enorme, mesmo porque não sou retardado de dormir com 2 irmãs que não vai acontecer absolutamente nada, né? Então, o Amaury chegou e falou assim, e vocês saíam juntos? Eu, distraidamente, falei, saímos. Puta, tomei processo dela, da irmã, do marido da irmã, do tio e da mãe. 5 processos. Por causa dessa resposta? Porque disse que eu saí com as duas,
Saí com as duas, Não, sim. saía socialmente, faltou mas essa palavrinha, faltou né? socialmente na história, entendeu? Faltou Mas não foi socialmente. maldade do Mas aconteceu do alguma Amaury. coisa com esse processo? Você foi Eu condenado? ganhei Não? todos. Porque Foi foi Marco, apenas... Marco Antônio Fanucchi. Eu ganhei todos os processos com esse advogado. Foi apenas uma frase infeliz, na verdade, né? Faltou uma palavrinha. Faltou uma palavrinha e o Maurinho não teve intenção, entendeu? Porque ele me via sempre com as duas. Sempre com as Então, duas. então ele não teve. Mas é que hoje em dia as palavras estão muito difíceis, né? Exato. Você tem que tomar muito cuidado. Politicamente correto com as palavras. muito ruim. Sabe? Tira chato. toda a liberdade da pessoa. Imagine, antigamente uma moça passava numa obra, os operários assobiavam para ela. Fio-fio. A mulher chegava em casa e falava: "Olha, eu sou o máximo, você tá." Mas se fizer um fio-fio, toma processo, vai preso, vai não sei o quê. Então, é uma pena, porque tirou toda a liberdade que nós temos, tá certo? De brincar com as pessoas, de falar as coisas sem querer. Por exemplo, eu sempre falei criado mudo do lado da minha cabeceira. Então, agora não pode falar. Tem que falar mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira. Então, outro dia eu cheguei, eu tenho uma funcionária que é muito jovem em casa. Eu cheguei, escuta, você vai na minha mesa de cabeceira, tá certo? E pega uma coisa lá, uma chave. Bom, uma hora depois eu andei pela casa inteira e não achei a tal da mesa de cabeceira. Então tem essas coisas que acontecem, entendeu? E você mora numa casa enorme? Eu moro na mesma casa que eu nasci. Tem 4.000 metros quadrados. 4 mil? No terreno? O terreno e a casa tem 1.800. Você não se perde, não, gente? Pois é, então, outro dia... Ela se perdeu, né? Procurando a mesa de cabeceira. Não, mas outro dia a Val Macchioli, eu gosto muito dela, inclusive, ela chegou e falou assim: "Mas, Chiquinho, me diga uma coisa, você conhece todas as salas da sua casa?" Eu fiquei olhando para a cara dela e falei assim: mora há 72 anos lá, tá certo? Como é que não vai conhecer a casa? Eu falei assim: Você sabe que eu não sei responder essa sua pergunta? Eu falei assim: não, porque tem um salão verde na sua casa. Bom, se tem, eu nunca entrei, entendeu? Porque eu nunca... Mas e a cozinha? Você já entrou na cozinha? Quer dizer, é uma pergunta meio... Né? Você, a essa altura, com 72 anos na minha casa, entrou em todos os cômodos, não? Não, eu falei assim: não, eu nunca entrei na cozinha. Mas você nunca entrou mesmo? Imagina, entendeu? Claro então, que sim, claro que sim. Entendeu? Então, coisa tudo de cabo a rabo. Né? E conserto tudo ainda por cima. Né? Então, quer dizer... você mesmo? Eu tive uma educação, Leda, muito, mas muito dura mesmo. Quer dizer, o meu pai... primeiro, a distância de idade a diferença de idade era muito grande. Então, por exemplo, meu pai nunca me deu um beijo, nunca me deu um abraço, nunca falou parabéns, meu filho, entendeu? Nos aniversários ele falava parabéns, né? Sim. Só. Então, eu tinha que fazer as coisas. Por quê? Comecei a trabalhar com 15 anos, carteira de trabalho, na Fiação e Tecidos Nacional do Carmo, em Sorocaba. Então, eu recebi os fardos de algodão, tá certo que antigamente pesavam 60 quilos, hoje pesam 50, e recebi os fardos e ia para os abridores. Então, meu pai me fez circular, tá certo? Então, abridores... Você fez todos os setores da fábrica. Da fábrica. Então, tinturaria, fiação, tinturaria, tecelagem, e depois vendas. Então, fui para todos os lugares que vendia. Daí, na Caracu e na escola, a mesma coisa. Então, nas usinas São Francisco, tudo, a mesma coisa. Então, quando eu dou uma ordem, vira aquele... Acabei de bater um anel aqui. Não se preocupe. Todo mundo bate nessa mesa. Eu falei assim: olha, aperta aquele parafuso. Se o cara apertar errado, eu sei, porque eu já passei por lá. Entendeu? Então, essa foi uma vantagem muito grande. E a segunda vantagem... Mas com isso você sabe mandar, né? Eu sei mandar. Então, quer dizer, se eu estou mandando fazer uma coisa, é porque eu passei por lá e sei como funciona. Por outro lado, por exemplo, eu tinha 15 anos, tá? Eu tenho um amigo até hoje, que é Otávio Plínio Botelho do Amaral, tá certo? Que é barão, por exemplo. Esse entendeu? De verdade. Da coisa, se eu bater mais uma vez, eu te dou um anel de presente. Não, você pode bater o anel quantas vezes você quiser. Bom,
Daí o Otávio falou assim, escuta, Chiquinho, ele estudava comigo no São Luís, né? O seu pai, meu pai era sócio na Record, o Paulo Machado de Carvalho, separaram, e tinha um secretário que era muito interessante, que chama-se Casimiro Pinto Neto. E esse Casimiro Pinto Neto ia lá na cidade e mandava fazer um sanduíche de queijo, tomate, etc. E o apelido dele era Bauru. Então, esse Bauru é graças ao Casimiro Pinto Neto, que inventou esse sanduíche, tá certo? Há não sei quantos séculos atrás. Mas, e é uma coisa tipicamente paulista, né? Paulista, é. Então, o que aconteceu? O Otávio falou assim, olha, seu pai ficou com o teatro aqui na Consolação, aquele teatro que tinha os festivais da canção. Da canção. E meu pai mandou derrubar o teatro, porque vai fazer o quê com o teatro, né? E o terreno está vazio, e do lado está cheio de loja de lustre. Eu falei, por que você não faz um estacionamento? Eu falei, Otávio, vou fazer. Então, eu fiz o meu primeiro negócio, não era nada, tá certo? Era um terreno vazio, com um porteiro e ponto, acabou. Fiz... Mas foi muito lucrativo, né? Porque estacionamento é uma coisa lucrativa. Chique estacionamento de veículos. Então, eu ia, antes de ir para o São Luís, pegava R$1, saía do São Luís, pegava outro R$1, depois, na volta de Sorocaba, pegava outro R$1. Então, eu pegava R$3 por dia, que dava R$90 por mês. Eu tive que fazer uma viagem de 2 dias, que era 29 e 30, e cheguei no dia 1º. Almoço na minha casa, sábado. Meu pai fala assim, olha, eu passei ontem no estacionamento e peguei os R$3 do mês. Parece que está indo muito bem. Eu, como não conheci meu pai ainda direito, né? Eu falei assim, não são R$3 por mês, são R$90 por mês, né? Ele não teve dúvida. Ligou para o Adolfo Lindenberg na hora, tá? E mandou construir um prédio em cima, que chama-se Edifício Parkland, que é da minha irmã Fátima. Então, ele não deixava fazer nada fora das coisas da companhia, entendeu? Fora das ordens das dele. Ordens. Então, quer dizer, eu tomei 6 maletas, porque eu fui abrir Tarauacá no Acre, entendeu? Enfim, no Amazonas, daí por diante. Mas ele era muito rígido. Muito rígido. E minha mãe também. Então, por exemplo, se eu quisesse tomar um refrigerante, eu ia para a geladeira, abria a geladeira, pegava o vidro do refrigerante, tomava, tá certo? Depois pegava o copo, deixava em cima da pia e a garrafa no garrafeiro na época, né? Mas podia apertar um botão e apareceria alguém que te daria o 16 empregados, funcionários da minha casa sempre, até na época dos meus pais, né? Então, eu ia pegar. Não, mas ele é assim. Então, saiu da cama, não tem que fazer a cama, mas tem que deixar a cama esticada, bonitinha, etc. Tal. E nisso tudo, nós 3 aprendemos a cozinhar, a fazer tricô, inventaram uma hora que todo mundo tinha que fazer tricô. Entendeu? E depois a fazer datilografia, essas coisas. É isso, lembra? E uma grande vantagem foi que meu pai tinha mania de governante alemã. Meu tio fazia isso, meu tio Nicolau. Então, eu, com 6 anos de idade, eu falava alemão, não falava português. Português era uma segunda linha. Entrei no Dante Alighieri falando alemão. O cara olhava minha cara e falou assim, bom, mas aprendemos todas as línguas. Quantas línguas você fala? Eu nem sei de cabeça, mas é português de Portugal, né? Italiano, francês, espanhol da Espanha. Faltou alguma? Alemão, desculpa, alemão, e um pouco de japonês por causa do Aikido, mas pouco, me viro só no Mas então, isso é genial, isso é uma herança, né, que não tem preço. Não, e tinha outra coisa também, tinha esportes, então nós fizemos todos os esportes, então jogar tênis, jogar golfe. Então eu falei, vai aprender a jogar tênis, você está em Paris, por exemplo. O cara falou assim, vamos jogar tênis? Ah, não sei jogar. Você está em Bauru, aqui em São Paulo. Vamos jogar polo? Ah, eu não sei jogar. Então, nós sabemos fazer tudo. Nada bem, mas tudo. Então, não passamos vergonha. Participar de todos os esportes. Quer dizer, ele formou uma pessoa, um cidadão do mundo, né? O objetivo era esse. O objetivo era esse. Não sei, quer dizer, não sei não, eu sei. Posso não ser o expert, o campeão. A Esther Bueno, mas eu sei jogar tênis. A Esther Bueno, por exemplo,
Eu tinha um negócio chama-se que era de tênis que eu fazia no Brasil todo e terminava lá em Itaparica, na Bahia. Então chamava-se Pro-Am, profissionais e amadores. Então o amador joga com o profissional. No caso, o amador era eu, e o profissional quem que era? Maria Esther Bueno. Eu ganhava todos. Teve uma vez que eu estava na rede, ela estava sacando, eu estava na rede, tinha baixado. Aí o Procópio, que era dono do tênis todo, né? Quadros de tênis, eu falei assim, Chiquinho, entra na quadra. Eu falei assim, não como entrar na quadra? Entra na quadra. Porque eu estava fora da quadra, porque eu tinha tanto medo. Porque o saque, se pega em mim, me mata, né? Então, eu ficava assim... Mas é isso. Mas você se divertiu muito com tudo Graças isso. a Deus, Apesar dessa rigidez da educação, foi uma educação que a gente poderia chamar hoje, modernamente, de multifacetada, né? Olha, boa expressão. Não, porque você sabe de tudo. Todos os aspectos você... E eu vejo a criançada toda fica no celular e não sabe fazer nada. Entendeu? Sabe esporte? Não quer. Quer ficar no celular, não quer estudar. Agora você vai me contar como é que você foi parar nesse Aikido. Isso foi o seguinte. O Chiquinho é faixa preta. Segundo aqui está escrito segundo grau, mestre. Está escrito Nidan, é isso? É. Nidan é mestre? Nidan é segundo grau. Segundo grau. De Aikido. Aikido. Aikido é o quê? É uma luta? É uma luta que você usa a força do oponente para se defender. E 70% são mulheres que fazem. Entendeu? E é muito, muito bom, e é muito bom pro corpo. E a história do meu Aikido tinha vamos falar que já morreu, né? Marco Antônio, não vai ter processo esse, né? Tinha chama-se Antônio Galotti, que era presidente da Light. Antônio Galotti, casou-se com a Mirtinha Galotti, minha queridíssima amiga. É isso. Deus a tenha, muitíssimo lugar, que era linda. Então, era o Frank, eu estava em minha casa. Sim, tudo, ele né? presidente da Light. E o Tony conheceu um conde japonês, lembrando sempre que o Japão é um império, né? E esse conde japonês veio para o Brasil e queria dar aula de Aikido. Então, meu pai chegou para mim e meu tio Nicolau para o Nicolauzinho, falou assim, vocês dois vão fazer Aikido. Aí pegou a garagem lá em casa, colocou os tatames todos lá, aí chegou o cara lá, ele deu 1, 2, 3, 4 aulas. Aí chegou na 4ª aula, ele apareceu com 2 faixas pretas, falou assim, olha, Chico e Nicolau, acho melhor dar as faixas pretas logo para eles, porque ele não tem futuro nenhum no Aikido. Ponto. E aí eu ganhei a faixa preta. Ponto. Eu tinha, acho que, 18 anos. Você ganhou a faixa preta por falta de talento para o Aikido, é isso? Não, por falta... É que ele não leva nada a sério. Então, né, com essa idade... Aí passaram-se anos, o Nicolau Scarpa, meu primo, irmão, falou assim, vamos fazer Aikido? Eu falei assim, vamos. Aí conhecemos o Maruyama Shihan. Shihan é 7º grau de Aikido e eu sou presidente do Instituto de Aikido. Então, eu tenho até cartão aqui. Então, Instituto Maruyama de Aikido, Chiquinho Scarpa e um nome japonês que eu não sei falar. Que é Konde. Konde? Hakushaku. E daí... Depois eu faço um close desse cartão. Mas daí, hoje nós temos academias no Brasil inteiro. Então, quer dizer, é um hobby, vai, assim. É um hobby que você transformou em negócio? Não existe hobby porque eu não tenho hobby. Mas você transformou em negócio? Não, você tem participação nas academias? Financeira, nenhuma. Mas você aprendeu finalmente? Aprendi, fiz os exames. Você e o Nicolauzinho são mestres? São mestres em Aikido. Entendeu? E Aikido é uma defesa pessoal e você agora está dando um curso, é isso? É um curso de defesa feminino, junto com o delegado Maurício Freire, que é uma grande pessoa. Então, a gente ensina um dia de curso só, cada 2 a 3 meses. A gente ensina, durante a tarde toda, os truques para as mulheres, é só para mulher, né? Aprender a se defender na rua. Então, entre não usar cabelo comprido, entre se defender no ônibus, então põe uma fileira de cadeira e fica lá para
e aprende, ensinando os São truques. técnicas para as pessoas, para as mulheres se defenderem no cotidiano, quer dizer, no dia a dia. E não tem nada que ficar treinando, nada, porque aprende na hora Já aprendeu, já foi. É informação. É informação, pronto. Informação. E aí recebe um diplominha e encerrou o assunto. Então, e é uma coisa Você muito é uma grande útil. figura. Todo mundo gosta. Cada hora você faz uma coisa diferente. Né? É. E você, hoje em dia, eu achava que você não trabalhava, porque também uma palavra que colocam muito no seu nome, Francisco Scarpa Filho, mais conhecido como Conde Chiquinho Scarpa, vírgula, Playboy. Então, a sensação que a gente tem é que você nunca trabalhou. Não, veja bem, o nome Playboy é uma coisa meio atrapalhada, entendeu? Por exemplo, Baby Pinhatari era um playboy. Só que ele acordava às 4 horas da manhã para ir na metalúrgica Matarazzo, né, que ele era Matarazzo, e trabalhava que nem um louco, entendeu? E tem uma coisa muito interessante do Baby que eu aprendi, nunca usei. Mas uma vez eu fui ao guarda-roupa dele, ele tem do lado esquerdo 6 ternos azuis. Do lado direito, 6 ternos cinzas, da mesma cor, tudo. Aí tem 6 camisas azuis claras e 6 camisas brancas e todos pares de sapato iguais. Eu acho que tinha 3 ou 4 sapatos. Eu vejo, para que isso aí? Eu não posso perder tempo, Chiquinho. Não posso saber que terno que eu vou pôr, que camisa que eu vou pôr, que gravata eu ponho. Então, eu ponho de dia o cinza, de noite o azul. E ponto, acabou, estamos falando. Aí fiquei pensando, eu fico umas 3 horas para escolher o lenço, para escolher a camisa que combina com a gravata, que combina com a camisa. Você está chique. Que combina, não, muito obrigado. Esse blazer tem inclusive um brasão. Tem o meu brasão. É um Scarpa, esse blazer é um Scarpa. Scarpa, mas você veja, é uma facilidade muito, muito grande, né? E também no sapato, esqueci, depois eu mostro para você, no sapato, em vez de pôr os cordões, põe um elástico. Então, você não precisa dar um nó no sapato. Então, você levanta, põe a calçadeira e põe o sapato. Então, essas coisas você vê que são super práticas. E você aprendeu muito com ele. E era um playboy. O Rubirosa, que eu conhecia, o Porfírio, era um playboy. Falar que o Jorge Guini, tá certo, é um playboy, é um sacrifício. Não pode falar, é um sacrilégio falar isso. Porque quem que fazia todo o turismo do Rio de Janeiro? Era ele. Que trazia as pessoas de fora. Recebia as atrizes. Movimentava o carnaval, movimentava a cidade. Então, celebridades todas, então, né? Todo o movimento do Rio de Janeiro foi ele que fez. E os principais lugares, o Palácio do Governo, enfim, as edificações, era tudo dele, entendeu? Então, quer dizer, ou da família dele. Entendeu? Então, é uma pessoa que colaborou muito com o Rio de Janeiro. Muito, com o turismo no Rio. Quer dizer, não é que ele não trabalhava, coitado, ficava, tinha que pegar não sei quem no aeroporto, depois voltava, depois ia. Quer dizer, era um trabalho diferenciado. Toda vez eu chego assim, quando você vier a São Paulo, vai jantar na minha casa, vai almoçar comigo, tomar uísque. Não dá tempo. Nunca dá tempo, entendeu? Porque ele vai de um lado, vai do outro. Então, o que é um playboy? Nesse conceito, né? Playboy é uma pessoa que leva uma excelente vida, tá certo? E tem um excelente trabalho. Então, consegue juntar o trabalho com a diversão. Com a diversão. E é verdade que você enterrou um carro? Essa é uma história comprida, mas... Mas pode contar, porque é muito interessante. Não, acho que você é a única pessoa né, que enterrou um carro. Não. Tem no YouTube a história certa, a filmagem certa. Então, eu tenho um publicitário, chama-se... Enfim, um publicitário X, né, que me convidou para fazer uma campanha para aumentar a doação de órgãos. Só que ele falou o seguinte, Júlio Botura. Então, ele falou assim, olha, Chiquinho, é um negócio traumatizante, hein? Eu falei assim, eu já fiquei assim, né? O que tem que fazer? Obviamente, sem cachê, sem nada, né? Porque era beneficente. E daí, aliás, eu nunca recebi cachê, mas só para deixar bem claro. E era o seguinte, eu tinha que falar para todo mundo que eu ia enterrar uma Mercedes. Só que eu falei, escuta, mas é melhor
enterrar Rolls Royce. Aí o Botura falou assim, Rolls Royce é muito difícil de falar. Então a Bentley, pronto. Então ficou Bentley, pronto. Conclusão, vou enterrar minha Bentley porque, como os faraós, eles enterravam as coisas que eles mais gostavam para aproveitar no outro mundo, sei lá, uma bobagem qualquer dessa. Então, vou enterrar a Bentley e depois, quando eu morrer, eu quero ser enterrado ao lado da Bentley. Então, fechado o negócio, todo mundo desceu a lenha, mas não é que desceram a lenha. E nesse vídeo, dá para ver, nesse vídeo que tem no YouTube, né? Todo mundo desceu, mas quase me mataram. Eu não podia ir num lugar, todo mundo passando fome, você enterrando o carro, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Aí eu fiz um buraco na gramado de frente de casa, metade dessa mesa aqui, né? Porque eu falei assim, vou fingir que enterro o automóvel. Pô, veio uma Caterpillar lá da agência, fez um buraco. Meu gramado demorou uns 3 anos para voltar para o... E olha, o carro cabia tudo. Então pôs a madeira toda e o cara entrou dentro, né? Era para entrar dentro. E era para uma campanha de doação de órgãos? Não, daí chegou na hora... em casa tinha mais de 100 fotógrafos, né, jornalistas, e o carro e eu. E meu jardineiro com a pá para jogar a terra em cima do carro. Então, eu entro com o carro, né, subo, e quando o Ademir, que era o jardineiro, foi jogar a terra, eu falei assim, para tudo, vamos entrar em casa. Então, aí todos entraram na minha casa, no Jardim de Inverno, e aí eu falei assim, olha, existem coisas muito mais importantes que a gente é enterrado, que são nossos órgãos. Então, aí começou a campanha. Então, você pode dizer para qualquer pessoa que você é doadora de órgãos. Não precisa dizer para pai, mãe, nada disso. Para um amigo, você é doadora de órgãos. O dia que você morrer, você vai ajudar a dezenas de pessoas. Houve um aumento de 76% na doação de órgãos. Essa campanha é mundial. A partir dessa campanha. Não é brasileira. Ela é mundial? Então, estou eu falando em hindu, estou eu falando em japonês, estou eu falando em todas as línguas pelo mundo todo. E teve em primeiro lugar no Trend. Até hoje não sei o que é isso, mas no caso... É uma lista do Twitter, que agora chama X. Fica Trend, primeiro lugar no Trend. Primeiro lugar no Twitter. E a campanha ganhou 16 milhões de ouro em Cannes. Então, foi uma campanha... depois, super bem sucedida. Mas depois daí, todo mundo ficando pedindo desculpa, né? Então, todos os programas de televisão, as pessoas pedindo desculpa. E já tinham despichado horrores, aí descobriram qual era a finalidade daquilo. E o pessoal que me xingou na internet, essas coisas todas, todo mundo pediu desculpa, etc. Tal, ponto, acabou. Essa foi a história. Ô, Chiquinho, falando em televisão, você tem uma vasta experiência em televisão. Eu adoro televisão, adoro. Veja bem, eu sou, no caso, você é a repórter, a profissional, e eu sou o entrevistado. Então, sim, eu nunca tive na minha cabeça de fazer um programa de televisão, de aparecer na frente das câmeras. Então, eu gosto de produzir, de ajudar. Eu faço muito isso. Então, em novela, mesmo em programas de... As participações especiais. Participações especiais. Então, dou ideia. Então, eu tive uma ideia, ligo para o Danilo. Danilo, tive uma ideia, vamos fazer não sei o quê. Então, ele faz, mas sempre querendo ajudar. E eu gosto muito. Mas você foi jurado? Fui jurado do Chacrinha e fui jurado do Flávio Cavalcante. Quantos anos? Do Chacrinha, acho que foram 11 anos, se não me falha a memória, e do Flávio foram 18 anos. Meu Deus, entendeu? E é bom ser jurado? Era uma farra, né? Farra. A gente é tudo à noite, né? Entendeu? No Chacrinha nem tanto, mas no Flávio, como a Band fica perto de casa, entendeu? A gente ia lá, fazia a farra toda e depois saía todo mundo para jantar. Era uma coisa louca. E aí você dava palpite, as pessoas... Também não tinha internet na época, né? Então as pessoas eram mais delicadas, né? Exato. Não, você ter ideia, o assistente de palco do Flávio Cavalcante, chama-se Klaus Borges. O Klaus é hoje um dos maiores cabeleireiros do Brasil, né? Olha. E ele virou cabeleireiro. Então, e era assistente de palco. Então, tem histórias assim, das pessoas que trabalhavam com a gente... O ator, o criador, o compositor, aliás, naquela mesa, ele sentava sempre, que é Hebe Camargo. Sérgio Bittencourt. Sérgio Bittencourt. Então, o filho do Sérgio Bittencourt, o Sérgio Bittencourt, aliás,
era meu colega de júri. E ele me ajudava muito com essa história de música, né? Então ele fala assim, fala que ela semitonou. Eu falei assim, a primeira dica, né? Ela, não dá, Flávio, ela semitonou. Ponto. Acabou o programa, eu falei assim, escuta, que mal pergunto, o que é semitonar? Aí o Sérgio Bittencourt explicava. Né? Mas você se divertia Muito. sempre muito, né? Não, e depois, por exemplo, eu tinha uma motocicleta que tinha um sidecar do lado. Então o Flávio chegava, a gente combinava, né? Falava assim, o Chiquinho tem que trazer semana que vem um veículo de 3 rodas, que eu já tinha em casa. Então, levava. E daí ia inventando as coisas. Aí, inventando tudo. Né? E sempre dando, sempre quem ganhava era para uma instituição de caridade X. Sim, tudo era beneficente. Tudo era beneficente. Ô, Chiquinho, você é um homem elegantíssimo, né? Muito obrigado. Chiquérrimo e tal. Quem é que veste você? Você mesmo? Eu mesmo, tá certo? Infelizmente, meus alfaiates todos já faleceram, entendeu? Então só sobrou o meu camiseiro, que é o Florencio. E aí então, você ainda faz camisa sob medida? Sob medida, Camisa sob medida é difícil, porque tem que colocar o nome, a coroinha. Sei, tudo... É coisa que não tem. E eu uso suspensório, então todas as minhas calças não têm passador. Entendeu? Ah, tá. Você sempre usa suspensório. Sempre usei. É meio chato, né? Isso, porque você quer pôr uma camisa esporte, você tem que pôr o suspensório por dentro para a calça não cair. Mas vai que vai, né? Mas é assim que é você, né? Tem que ser. Isso é desde que você era jovem? Ou você passou a usar suspensório depois que você... Ah, não. Depois dos 30 anos. Depois dos 30 anos. Mas você sempre teve uma preocupação com elegância? Sempre. Porque em casa, meu pai, por exemplo, minha mãe, eles tomavam café da manhã. Então, o café da manhã já veio meu pai todo arrumado, com o Rob Champ, minha mãe fazia maquiagem, antes para tomar café. Né? Ah, já era uma coisa, uma solenidade, praticamente, o café. Não podia, por exemplo, sei lá, eu jantar sem paletó, essas coisas todas que eles tentaram manter, entendeu? Até um certo ponto, as minhas hábitos europeus, né? Hábito, né? Hoje, educação europeia. Educação europeia. Então, como comer na mesa. E esse como comer na mesa, a Fátima Scarpa, minha irmã, ela dá as dicas todas. Ela dá dicas, eu vejo, eu sigo ela no Instagram. E tem umas coisas que são sensacionais. Quando você põe a mesa, por exemplo, como é que você põe os talheres? Então, você precisa guardar que do lado direito é feminino e do lado esquerdo é masculino. Então, do lado direito vai a faca, a colher. E do lado esquerdo vai o guardanapo, o garfo. Então, é simples. Então, é uma técnica tão simples. E aprender a comer na mesa. Você vai procurar um emprego, você vai jantar com alguém que vai te oferecer um emprego, almoçar ou comer. Se você pegar os garfos errados a terceira vez, pegar o garfo errado, entendeu? A pessoa percebe logo que você não é uma pessoa indicada. É interessante isso, porque a etiqueta, que muita gente despreza, e fala, a etiqueta, na verdade, são pequenas éticas, né? Pois é. São pequenas regras que compõem pequenas éticas. Então, e esse anel é um anel de brasão? É um anel de ele brasão, tanto bate. Porque o anel, ele é lindo, né? A gente precisa depois fazer um close dele para mostrar para as pessoas. E você sempre usa. Tem todas as cores, tem vermelho, azul e branco. A estampa dele, digamos assim. Porque esse anel de brasão em pedra não existe mais. Eram 3 pessoas que faziam, uma na Itália, na França e na Espanha. E a da França é a única que sobreviveu, mas é muito difícil, chama-se Agri, em Paris. E é muito difícil eles te pegarem, porque tem que fazer anel para não sei quem. Sim, tem uma fila, né? Complicado. É um agendamento do anel. É verdade, isso é gozado. Isso. Não é muito louco isso, porque muito pouca gente faz para uma comunidade que é pequena, mas é grande para ser uma pessoa só fazer, né? Exato. A verdade é essa, né? Mas e você combina, né, com a roupa. Eu combino com a roupa. Então, se o seu terno é azul marinho como hoje, o seu anel tem fundo azul. Tem fundo azul da camisa e do blazer, né? Então aqui é azul claro com azul escuro.
É um requinte do requinte. Ou seja, uma frescura desgraçada. Né? Mas eu gosto de fazer o quê? Mas você gosta, por que não? Ele pode usar essa frescura, por que não? Agora, você disse que casou 2 vezes só. Sim. Mas você tem muitas namoradas, porque eu sempre vejo você com namorada. Tive. Todas elas são minhas amigas, mas impressionante. Assim, me ligam, falam comigo, perguntam se precisa de alguma coisa, perguntam se elas precisam de alguma coisa. Todas falam comigo, todas, com exceção das que morreram já, né? Vamos lembrar. E são muito amigas, todas, graças a Deus. São pessoas perfeitas. E agora eu estou com a Lili Riscala, que é uma consultora de... Ai, meu Deus, eu esqueci que é. É uma consultora de... Não é de moda, como é que a gente vai explicar? Ela estuda as cores que favorecem cada pessoa. Porque cada pessoa tem cores que favorecem as pessoas. É um estudo, né? Ela se formou fora do Brasil, inclusive. Né? Estudou, né? Se formou em Georgetown, eu acho, nos Estados Unidos, e numa faculdade... Porque tem gente que o amarelo favorece, consultora de imagem. Favorece, consultora de imagem, voltada para essa questão da coloração e as peles, né? Também é. Pode ser uma pessoa que combina com laranja, com as falanges, os tons de terra, os tons... eu sei que ela faz, ela fez para mim, ela dá um bloquinho com as cores que você pode usar, que você pode combinar, e ponto. E ela vai dar um curso, né? Ela dá aula para as pessoas. E é impressionante, ela dá 2, 3 aulas por dia. É mesmo? E caro para danar, viu? E você é um homem assim que gasta muito? Você tem muitos empregados? Como é que é a sua vida? Não. Da minha casa... Porque é uma casa enorme, você tem que ter empregados. Infelizmente, os empregados vão indo, né? Porque estão há muitos anos comigo, né? Então, eu só estou com a Maria, que está comigo há 55 anos, 54 anos. É a única que tem antigo. O Marcelo, que tem 32 anos, e o pessoal é um pessoal jovem lá de Pernambuco, que tem uns nomes esquisitérrimos. Deusiane. Eu falei assim, minha filha, onde você arrumou isso? Deusiane, né? Então, tem uns... E a Fátima foi para Fortaleza, chegou e falou assim, Chiquinho, pensei que os lá da sua casa tivessem nomes diferentes. Eu conheci cada nome aqui em Recife, que vou te contar. Ela foi a Fortaleza e conheceu outros nomes totalmente diferentes. Então, porque às vezes misturam o nome do pai com o nome da mãe e criam um nome novo. Criam um nome novo, né? É muito comum no Brasil também. Eu não sei se fora do Brasil é assim, né? Você viaja muito, Chiquinho? Não pode. Aí está. Nunca tirei... Leda, nunca tirei férias na minha vida, você acredita? Não dá. Sabe, você ficar assim, uma semana num barco, uma semana numa praia. Você não fica? Não dá, não, porque eu sou sozinho. Então, já há tempos, né? Então, quer dizer... E quando eu era... Não, desculpe. Quando eu era criança, fazia o diabo, né? Mas depois não. Entendeu? Aí, eu não posso deixar de fazer nada. Mesmo com toda a automação que existe, com a comunicação fácil, essas coisas todas, mas mesmo você tem que estar presente, não adianta. E você é zeloso, você é um bom dono de casa, é isso? Eu sou. Eu vou lá, inclusive eu tirei um prego, caiu o reboco lá, eu peguei, eu mesmo fui lá, reboquei o outro, e aí no teatito eu passei um spray branco lá, ficou bonitinho. Então, você é um dono de casa a esse ponto, de recuperar coisas. De ir lá, arrumar. Minha casa é um jardim, impecável. Você tem um jardineiro de anos, deve ter. Tenho. Não, esse de anos, aí que tá. Esse de anos foi substituído por um que tem 18 anos. Entendeu? O anterior, o gramado, uns 4, 5 dias para cortar o gramado. Entendeu? E esse aí demora 1 hora. Você vai com a dor, fica, para um pouquinho, porque está muito cansado. Porque ele também já estava com idade. Pois é, todos. Então, você mudou muito. Você é um homem de empregados de longa data, né? De longo tempo. Você vê, o Marcelo está há 32 anos. Sim, mas são só os 2, porque os outros todos já faleceram, entendeu? Ou estão nas casas que meu pai deu, lá na Vila Scarpa, em Rio Claro. Então já tem... e é triste, porque... E tem uma Vila Scarpa? Tem várias. Nós tínhamos uma fazenda em Rio Claro,
que ficar dentro do Rio Claro. Então, meu pai fez um loteamento grande. Eu não sei porque ele colocou tudo nome Copacabana, Ipanema, todos os nomes do Rio de Janeiro. Então, são 16 loteamentos. Mas tem a Vila Scarpa, entendeu? Que já existe, existia antes, né? Existe desde 1950 e pouco, acho. E aí tem a Casa dos Funcionários que alguns, por exemplo, o copeiro ficou prefeito de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes é a cidade do lado do Rio Claro, entendeu? Ah, é? Então, eles se aposentam e meu pai dá a casa para eles E eles trabalharem trabalhavam com vocês, eram Traba copeiro, era... copeiro. O que é muito diferente, hoje em dia é difícil explicar, entendeu? Mas é interessante. Eu gosto do Maurício Meirelles, por exemplo, quando ele pega essa juventude Z e fica perguntando as coisas. Então, eles não sabem absolutamente nada, entendeu? E o Maurício fica olhando assim, mas como é que chama isso? Oscular. Você já osculou sua mãe? O menino ficou bravo. Falou assim, que falta de respeito. Eu vou embora. Onde já se viu falar se eu osculei minha mãe? Entendeu? Então, ele ligou a metade da palavra e não entendeu. Sim, mas oscular é beijar, ele não sabia. Entendeu? Ele não sabia o que era. É, porque há palavras muito sofisticadas. E você gosta de quê? O que você gosta de fazer? Você gosta de ler, de ver filmes? Eu gosto de agradar as pessoas, de fazer as pessoas felizes, entendeu? É que realmente o que me dá mais alegria, entendeu? Saber que eu ajudo uma pessoa. Quer dizer, eu não estou falando em dinheiro, estou falando em ações. Em ações. Né? Em ações. Gestos. Então, gestos. Então, a pessoa precisa de um emprego não sei aonde, eu vou lá e falo, não sei aonde, entendeu? Você ajuda a pessoa, você gosta de ajudar. Eu gosto muito de E gosta de fazer ginástica? Faço ginástica religiosamente todos os dias, das 5 às 6. Das 5 às 6 da tarde ou da manhã? Da tarde. Não, da manhã eu acordo às 9 horas. Então, por exemplo, hoje, se eu tiver um compromisso, obviamente, então a ginástica fica móvel. Ela vai para frente ou vai para trás. Mas ela era fixa. É cotidiana. 5 às 6, de segunda a sexta. Sábado não, e nem domingo também não. E você é um homem controlado à mesa? Eu sou. Muito. Por exemplo, eu como de tudo, tá certo? Mas nunca como fritura. Nunca não tomo refrigerante. Então, tem opções, mesmo porque eu fabriquei refrigerante, então eu sei o que é. Né? Então, tem essa também, né? E tenho uma vida muito, muito regrada. À noite, eu tomo meu drink antes do jantar, depois, no jantar, tomo meu copinho de vinho, entendeu? Tudo que eu como não tem nada de frescura. Tudo pensado, mas né? mas tudo. Tudo em nome da saúde, é isso? Em nome da saúde. Então, uma carne, um salmão, uma verdura, nada de coisa. E doce. Nada de extravagância. Nada de extravagância. Então, quer dizer, doce. Nada de farinhas, frituras. Nada. Você sempre teve uma preocupação com o corpo, né? Sempre. Entendeu? Enfim. E eu estou com uma barriga que é da operação. Entendeu? Que eu saí do hospital em dezembro, né? Então, eu estou ainda... Vai fazer um ano que você se livrou do hospital, graças a Deus. Entendeu? Então, um ano, mas a barriga ela tem que... Fica distendida ainda. Distendida ainda, então tem que recuperar um pouco. Mas você vai se recuperar porque você é muito metódico, muito disciplinado, né? Sou muito. Eu posso até sair do metódico. Não, comida eu não saio nunca. Entendeu? Comida, não. E eu me lembro uma vez, eu fiz um programa de televisão que era Um Dia de Pobre. Eles foram me pegar em casa para ir na cidade comer aquele ovo. Um podrão. A galinha. Ovo cozido, o pé da galinha. E o pé da galinha eu achei graça, porque minha mãe e meu pai almoçavam uma vez por semana o pé da galinha. Entendeu? Um prato de pé de galinha. É mesmo? Com unha e tudo. Então, eu olhava, nossa senhora, e era colágeno puro. Puro, né? Entendeu? Tanto é hoje que em dia todo mundo toma caldo de ossos. Caldo de ossos. E meu pai, por exemplo, ele faleceu com 104 anos, porque minha mãe morreu de infecção hospitalar. Então, quando minha mãe morreu, ele chegou em casa e falou assim, quero morrer. E sentou-se numa sala ao lado do meu escritório lá em casa, porque eu
Eu tenho um escritório na Paulista, edifício Scarpa, né? Mas eu já tinha passado para casa, porque só subia ministro. Demora 1 hora e para descer, a pessoa demora mais 2 horas. E, você quer saber? Eu Você vou passou para casa? Para cá, eu só, sem mais ninguém. E meu pai sentou e falou assim: eu vou morrer. Aí, 3 meses depois, morreu. E a sua mãe morreu com quantos anos? Agora você me pegou. Com 80, Não, 80 e tantos. Quase 90. 1926, quase 90 anos. 26 anos. Era de 19, meu pai é de 1910. Caramba, viveu 104 E olha, eu vou dizer uma coisa até chata de falar. Meu pai nunca fez nenhum exercício. Nunca. Também nunca fumou, tá certo? Você também não fuma? Eu não fumo. Mas já fumei charutos, coisas todas, de uns 20 anos para cá, nada. Você parou tudo. Né? E meu pai nunca fez um esporte, um exercício, nada. Ele não sabia nadar, você acredita? Lá no Guarujá tem a enseada que você antigamente esquiava, né? Então ele pegava, punha colete salva-vida, entrava na água, ficava me segurando, e a lancha na frente, vai! Aí eu levantava, dava uma volta e ele ficava no mar lá, boiando no meio, coitado, porque não sabia sair. Então, é genética mesmo. Nunca tomou um copo d'água. Nunca. Entendeu? Então, e são coisas que você... Ontem mesmo eu estava conversando com o filho do Pitangui, o Elcio. O Elcio. E eu falei assim, Elcio, você sabe que eu teve uma vez que que o Pitangui fez um churrasco lá na ilha dele, em Angra. E ele pegou e enterrou um porco. E falou assim, agora nós vamos comer o porco amanhã. Porque no Havaí, você pega, a areia está fervendo, põe o porco dentro, no dia seguinte o porco tá bom. O troço não pegou lá, porque a areia é fria, ficou um cheiro desgraçado. Aí começou, conversa vai, conversa vem. Ele viu eu passando protetor solar. Ele falou para mim, mas eu estou te falando isso, olha, deve ter quase 50 anos, hein? 50 anos atrás. Ele falou, Chiquinho, protetor solar é uma invenção de laboratório para vender. Tanto é que todo mundo fala em protetor solar. E os médicos ganham as comissões por receitar o protetor solar. Não pode usar protetor solar. Número 2, o horário de tomar sol é da 12h a 1h, para você adquirir a sua vitamina. Não adianta ficar tomando sol a tarde inteira, antes das 10 horas, depois das 5 horas da tarde. O certo é e todo mundo fala, o auge do sol, né? Todo mundo fala ao contrário. Fala ao contrário. E o tal do protetor solar fala agora, ele chega assim, também não pode passar bronzeador, porque aí a vitamina D não entra no corpo. Essa parte eu passo bronzeador mesmo. Mas a verdade é que a gente descobriu na pandemia que a gente tem que tomar sol e que tem que tomar vitamina D. Para metabolizar a vitamina D, a gente precisa do sol. Precisa do sol. E a gente ficou um tempão dizendo, não, sol não, porque envelhece. Isso. Você tem problema com envelhecer? Não. Não, nenhum. Tanto, eu fiz... Você faz plástica? Eu fiz 5, 6 plásticas, sabe do que? Nos olhos. Aqui, na pálpebra? Na pálpebra, com o Raul Loewe. E daí ele fez a primeira. Aí depois eu estava no dentista, eu tinha um médico plástico do lado, que agora não vou me lembrar o nome, nós dois esperando o dente, né? Aí conversa bem com ele, eu disse, posso fazer uma plástica sua no nariz? No nariz, no olho, meu Deus do céu. Eu falei assim, pode, porque está um pouco caído e você já tem o risco que o Raul fez. Então, você fez. Você já tem a cicatriz, só cortar no mesmo lugar. No mesmo lugar, pô. Aí uma vez eu estava E tem a vantagem de não doer, né? A plástica nos olhos não dói. Não dói nada. Eu estava no Unicome feijoada do Bolinha, no Bolinha. Estava no Bolinha, tinha um médico que era amigo da minha mãe, etc. Falei, vamos fazer os seus olhos? Eu falei assim, pô, eu já fiz 2 vezes. Não, mas vamos fazer outra vez. E o consultório era na frente do Bolinha. Então, através do Bolinha eu fiz. Então, a única coisa que eu mexi mesmo foram as pálpebras. E tem vontade de repetir, não? Agora chega. Não, parece que está em ordem, né? Está em ordem. Mas então não tem. Você passa cremes? Sim, tenho cremes, tenho pedicure, manicure, cabeleireiro uma vez por semana. Cabeleireiro, desculpa, uma vez por mês.
Mas a manicure tem uma vez por semana, de quarta-feira, tá certo? Depois, quarta-feira, às 5 horas da tarde, que é o único dia que a ginástica fica das 4 às 5. Então, de vez em quando, dá uma arrebentar, porque o outro chega atrasada. A professora de ginástica, não. Ela marca as 4. Ela é rígida. É rígida. Mas a Inês aí chega atrasada, e a Inês tem que atender uma advogada que mora perto de casa, e a advogada fica ligando lá para casa. Como a Inês vem, não vem, vem, não vem. E aí faz. Mas você tem tudo certinho, a ginástica, horário para a manicure, tudo. É, você é muito dormir, disciplinado. Horário para dormir. E que hora você dorme? Eu durmo 15 para 1, eu já estou me preparando para dormir. 1 hora eu durmo, daí acordo às 9 horas. Aí acordo, rezo, até rezar. E todo dia o Pacheco Pafunço, que é o meu cachorro, tá certo? Ele parece que ele tem um relógio no rabo, porque o desgraçado, 15 para as 9, 10 para 9, ele tem uma portinha dele, né, no quarto. O quarto de vici que entra no meu. E ele entra, deita na cama e fica. Até se eu não acordar, ele pega a pata e dá patada em mim, assim. Aí eu acordo, eu não entendo isso. E daí acordo, rezo e me levanto. 9, 15, 9, 20, e vai a vida. E começa a vida daí. Muito bem. Muito obrigada, Chiquinho, por você ter vindo aqui. Muito obrigada pela sua sinceridade. Obrigado, obrigado por todo o seu carinho. Obrigado, olha, eu me sinto um privilegiado sendo entrevistado por você. Oh, meu Deus. Finalmente eu faço uma entrevista em ordem. Muito obrigado. Obrigada eu pela sua generosidade em compartilhar, pela sua vinda aqui. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo seu sucesso, não aqui, mas de uma vida inteira, né? Parabéns. A gente vai se reinventando, né, Chiquinho? Está ao máximo. Muito obrigado. Obrigado a você, mãe. Obrigada mesmo. E obrigado a vocês por estarem nos assistindo. E não se iniba, seja generoso. Compartilha, curte, espalha para todo mundo. Conta para todo mundo que o canal Leda Nagli existe e que a entrevista do Chiquinho foi mal barato. Valeu? Obrigado, até mais. Um beijo, muito obrigado.